Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou falar nesse vídeo número 98 dessa série, que eu vou argumentando, trazendo fatos que justifiquem que existe o princípio inteligente. É uma hipótese que não é minha, que tem esse corpo multidimensional nas plantas, que precisa ser estudado, entendido pelos botânicos estudiosos da área, que faz belos estudos, mas na maioria das vezes tem uma visão newtoniana para compreender as plantas, e não uma visão Alberto Einstein, uma visão da física quântica, que é muito importante para a nossa compreensão. Mas hoje eu vou falar de um tema que também nas plantas se vê falar pouco, muito pouco, porque é um tema que é desconhecido. Quem trouxe esse tema pela primeira vez foi o Samuel Hahnemann, estudando as pessoas. Imagine que ele faz isso numa época muito mais de 200 anos lá atrás, e ele chama a atenção que é sobre miasma. Então o termo é miasma e as plantas. Então eu vou falar sobre miasma. Eu procurei ver se fica didático, o assunto é difícil, mas eu procurei trazer de uma forma que nós pudéssemos compreender. Nessas palestrinhas minhas, eu vou falando para as pessoas comuns, podem compreender, mas as pessoas que estudam o assunto é que precisam, às vezes, rever, às vezes, pensar duas vezes no que eu estou dizendo, porque isso é trabalho de estudo, mas vamos discutir o assunto. Então, eu enumerei 50 coisas que o miasma, onde você vai encontrar mais trabalho sobre miasma, é na homeopatia. Tem muitos livros sobre miasma, porque foi o Samuel Hahnemann que trouxe a ideia de miasma pela primeira vez. Então, vamos, para poder entender isso, eu fui enumerando 50, botei miasma é determinados precursores energéticos das doenças conhecidas. Eu botei, ele é precursor energético, não é precursor físico, é energético, das doenças conhecidas. Muitas doenças, o precursor está desse miasma. Olha o que é, número 2. Tendências energéticas que predispõem um ser vivente a manifestar determinada doença. Esse ser vivente, porque os miasmas têm no homem mais, porque ele está no estado de desenvolvimento que permite isso, tem nos animais, tem nas plantas e tem nos seres inferiores, tem nas bactérias, nos fungos, tem tudo. Ele tem um miasma, precisa entender esse miasma, que é uma tendência. Terceiro, grande parte dos miasmas são herdados ou adquiridos durante as existências dos seres viventes. Ou seja, os miasmas, às vezes adquiridos, não numa existência dessa só. Às vezes ele tem lá atrás, ele é herdado, ele traz uma predisposição para isto. Como o ser humano, às vezes o menino nasce com uma predisposição para doenças do aparelho respiratório. Ele nasce com predisposições para doenças cardíacas, predisposições, às vezes, para câncer, e assim por diante, predisposição para tuberculose. Tem uma série de coisas que é essa predisposição. Aí vamos avançando. Quarto, Samuel Hahnemann, que é o da homeopatia, o criador da homeopatia, eu até diria criador da homeopatia moderna. O miasma era a causa original de todas as doenças crônicas e contribui para o aparecimento de muitas das doenças depois. Ele é a causa principal das doenças crônicas. É a causa. Então, o Samuel Hahnemann, ele viveu, o trabalho dele é um trabalho de mais de 200 anos atrás, e ele, nas suas observações, ele notou que existia essa predisposição. Isso é muito impressionante para você imaginar
que o Samuel Hahnemann percebeu isto muitos anos antes, cento e tantos anos antes, de aparecer o Gregório Mendel, que veio da origem ao trabalho da genética. E os cientistas que estudam as genéticas, que aí dá para você trazer uma compreensão de alguma predisposição. Mas o Samuel Hahnemann já tinha visto isto. Essa predisposição, essa tendência, não está no corpo físico, está em corpos sutis. É aí que entra uma compreensão dessa via nova energética, miasma, que eu estou chamando a atenção dessa nova via na compreensão das plantas. 5. É um conceito diferente do mecanismo que causa as doenças. Ele trouxe um conceito diferente. Predisposição. Imagine na época que ele falou isso. Não existia isto, uma coisa. Ele diz, pode ser adquirida por um agente infeccioso. Um agente infeccioso, que hoje nós falamos. Esse agente infeccioso, que na época do Hahnemann ele nem sabia, vírus, bactéria, fungo, não existia isso. Porém, a infecção não é o miasma. Então, ele pode ser adquirido por um agente infeccioso, mas a infecção não é o miasma. O miasma é a predisposição dessa infecção. Por isso que tem, às vezes, confusões de estudo do miasmático, até dentro dos homeopatas, que o Hahnemann que trouxe o trabalho sobre isto. 7. Se for eliminado o agente patogênico, os traços energéticos ficará em um nível oculto. Ele vai ficar em nível no corpo sutil, sobretudo no perispírito, no que a gente chama de um vórtice energético. O Jorge André usava muito esse termo, vórtice energético. É como se ficasse a marca no perispírito dessa predisposição. E a qualquer instante isso vem à tona. 8. Os traços energéticos associados às doenças são incorporados ao psicossoma, ao perispírito. Ou seja, vai ficar lá no perispírito essa marca. Então é numa frequência vibratória que vai ficar essa marca, que vai ficar lá. Ele teve uma infecção, mas vai ficar essa marca. Você vai entendendo mais desse, eu vou enumerando para você poder entendendo. 9. Os miasmas ou tendências fica até seu potencial tóxico ser liberado no corpo do homem, do animal, da planta, na zona molecular celular, onde as doenças aparecerão. Vão aparecer as doenças, mas ele fica lá e vai trazer essa marca. Então existe miasma nas plantas, nos homens, no animal. Ou seja, tendências está lá, muito forte. 10. Doença retardada é diferente daquela associada ao agente patogênico original. Então, a doença retardada associada ao agente patogênico original é diferente do miasma. É aí que muita gente faz confusão. Não é diferente disso. 11. Os miasmas enfraquecem a defesa natural dos seres viventes. Os miasmas enfraquecem a defesa natural dos seres viventes. Por isso que, às vezes, por exemplo, na homeopatia, nós damos um remédio para a pessoa e, às vezes, sabemos que precisa dar um remédio para o miasma para abrir a possibilidade do remédio agir. Damos remédios para os miasmas, que nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, mais um pouco. Porque esses miasmas é a predisposição que está antes, às vezes, do problema. A pérola, ela está aparecendo, mas teve outras coisas que fez aquilo aparecer. Então, ela enfraquece a defesa do organismo.
porque os miasmas ela tem tendência vai enfraquecendo. 12. Cria no corpo tendências para doenças posteriores em determinadas áreas desses indivíduos. Ele cria no corpo tendências posteriores, áreas, porque às vezes é em área. Numa planta pode ser na raiz, nas folhas, tendências para aquilo, nos frutos. Quem é que sabe? No meristeme, depende de onde vai trabalhando. No caule, no floema, depende das regiões que você vai, onde estão as tendências. 13. O miasma adquiridos, as causas podem ser de uma variedade como? Os miasmas adquiridos têm uma variedade. O que é que pode causar miasma? Substâncias, pode causar substâncias químicas, pode causar, vírus pode causar, radiações, bactérias, etc. pode causar. Você está entendendo quantas coisas é causa? Nas plantas, então, sobretudo, ela tem muito isso, vírus, bactérias e as tendências dos miasmas, que eu vou daqui a pouco deixar mais alguma coisa para vocês. 14. Hahnemann falou do miasma há muito tempo antes do aparecimento de Mendel e de cientista da genética. Foi isso que eu falei na estante. Antes desses mestres, ele já percebeu isto. Percebeu de uma forma de observação dos doentes que ele estava tratando, que tinha uma tendência, que ele via que o medicamento não estava melhorando, era preciso ele dar um remédio para melhorar essa tendência, que era o remédio miasmático, e ao mesmo tempo ele está trazendo fato, mas ele não tinha material, como hoje nós temos materiais para estudar isso. A genética é um material fantástico. O Mendel abriu brecha para essa discussão e uma série imensa de grandes cientistas que trabalham com a genética, grandes cientistas que hoje abrem leque de grande entendimento disso. 15º, Hahnemann falou que o miasma da sífilis, da gonorreia, das doenças da pele, como a sarna, provoca manifestações secundárias mesmo depois da infecção tratada. Porque na época inicial, o Hahnemann partiu para entendimento de 3 miasmas somente. O miasma psórico, que era baseado nas manifestações da pele, das doenças da psoríase, doença sarna, doença da pele, e ele trouxe a compreensão do miasma psicótico e o miasma sifilítico, luisino, das doenças da sífilis e da gonorreia, que eram doenças altamente contagiosas naquela época, não tinha tratamento. Imagine o sofrimento que causava na humanidade a sífilis e a gonorreia. E ele dizendo as predisposições que isso causava. Olha o que ele vai, depois isso vai ser ampliado. 16º, os pesquisadores convencionais criaram modelos para tratamento de doenças miasmáticas. Por exemplo, vírus que podem produzir sintomas de determinada doença por incorporar o seu DNA no cromossomo humano, que é o hospedeiro. Ele faz isso. Mas, às vezes, o hospedeiro pode ser a planta, pode ser o animal, pode ser o homem. Então, eles fazem que o DNA do vírus, às vezes, vai ficar incorporado no cromossomo humano, que não era para ir. Só que, às vezes, ele deixa uma tendência para uma série de predisposições que, a qualquer instante, algum gatilho pode acordar essa tendência. 17º. No hospedeiro humano, animal ou planta, pode subsistir ou ser replicado por engano junto ao cromossomo do corpo durante a divisão celular. Por isso que no processo reprodutivo é muito importante essas tendências. Porque muita gente vai nascer com as tendências que herda do pai e da mãe. E essa herda, às vezes, está
nesses cromossomos, no DNA de que herdou do pai e da mãe. Às vezes, o princípio inteligente vai exercer influência dessa. O meio ambiente vai exercer influência. Mas existe doenças que estão em cima dessas tendências miasmáticas que já vem acompanhando aquele ser e que ele vai nascer com essas tendências. 18º, se o DNA viral incorporar as células sexuais, teoricamente poderá passar para as gerações futuras. É quase que usasse o termo, os filhos herdam dos pecados do pai. Olha como eu estou, é o termo que eu estou usando, porque é termo evangélico, mas eu estou dizendo assim, traz as tendências, as tendências. É como se o sujeito teve sífilis, curou a sífilis, mas deixou as tendências. E essas tendências herdam os filhos, apesar dele ter curado a sífilis. Pode não acusar a sífilis, mas ele acusou a tendência. Essa compreensão do miasma que o Hahnemann trouxe, e que ainda é pouco compreendida, essa precisa tomar remédio para melhorar essa tendência miasmática. Essa tendência miasmática vai ajudar a curar uma outra série de doenças que é diferente, mas é tendências que está guardada. 19º, o estresse fisiológico interno ambiental poderá ser um gatilho para ativar o vírus latente. Do vírus latente surgirá do seu estado de dormência. Então o cara tinha aquilo latente e o estresse, tanto interno como externo do meio ambiente, poderá trazer. Então, normalmente, o sujeito olha muito nas plantas o meio ambiente, o que está vindo ali, o vírus, a bactéria, o fungo, mas não analisa as tendências internas, porque aquele princípio inteligente das plantas não começou naquele dia, ela já vem vindo. Agora é o momento que ela está vivendo. Ela tem algumas tendências, algumas informações que já estão armazenadas no seu corpo sutil, no seu psicossoma, e que vai mostrar, às vezes essa tendência acorda aquele que ele já tinha dentro. 20. Determinado tipo de câncer, algum tipo de câncer, talvez esteja aí a explicação, tendências. Por isso existe o miasma cancerígeno. O miasma cancerígeno é estudado por uma série de grandes trabalhadores. Como miasma, o câncer como tendência, ele tem tendência. Alguma coisa acordou aquela tendência que ele tinha. É comum, às vezes, uma emoção, uma mágoa, às vezes abriu uma tendência para um câncer de mama. É comum isso. Tem uma série de coisas, a tendência. Você começa num ambiente de muita poluição respiratória, ele pode desenvolver uma tendência para doenças pulmonares. Pode desenvolver. Ele apresenta, às vezes, um efizema sem nunca ter fumado. Ele tem tendências. Essas tendências, às vezes, o gatilho vai acordar. 21. O DNA que controla a expressão gênica desse vírus pode ter sido transmitido de geração para geração antes de manifestar. Então a pessoa pode passar tendência para o outro sem manifestar. Durante uma encarnação toda não teve, e ele passa a tendência ficou. Um dia isso vai precisar ser eliminado, essa tendência, porque ele adquiriu esse miasma e precisa ser limitado. 22. O estresse biológico, ambientais, emoção e etc., pode atuar em conjunto para alterações celulares anormais, para o DNA viral produzir algo como um tumor. Foi o que nós dissemos. Às vezes ele vai ser o gatilho para acordar alguma coisa que ele tinha. 24. Os miasmas estão relacionados com o agente etiológico, isto é, com a frequência vibratória de que
do que dos efeitos físicos sobre o organismo na forma da doença. Ele está mais ligado com a frequência vibratória, com esse agente teológico, do que dos efeitos físicos. 25. Os miasmas com predisposição para doenças por influências energéticas e fisiológicas. Ele tem predisposição por influência energética. São as influências energéticas, ou seja, é frequência, é vibração que vai fazer acordar ele, porque ele está situado no corpo sutil, e no corpo sutil você só atinge ele com frequência. Por isso que a compreensão da física, a compreensão da física quântica, a compreensão do mecanismo, como é que esse caminho, essa via vai chegar até lá, essa tendência para vir, e como é que essa tendência vai poder ser eliminada. Tem o estudo dessa frequência centrípeta e a vinda centrífuga. Existem estudos nesse meio que nós já falamos e vamos falar ainda mais. 26. Eles podem ser transmitidos de geração para geração. Olha, família que tem tendências para aquilo. Tem família toda, que todo mundo tem problema de respiratório. A família. O avô, o pai, o filho, o neto, o bisneto vai tendo essa tendência. Os miasmas é uma via energética. Algo ocorrido na vida dos pais pode ser transmitido para as descendências. É uma via energética. Então, vocês temos várias vias que a informação vem do princípio inteligente até chegar no corpo. Os miasmas é uma das vias. Como a gente tem as vias que a gente falou dos cristais, tem as vias dos canais de acupuntura, os canais de mediastino, tem as vias usando os nadis dos chakras e os chakras, tem as vias que trabalham com isso, tem a água como via, tem vias eletromagnéticas, mas tem vias magnético-elétricas. Tem como essas várias vias, tem vias às vezes que vai de célula para célula. Como é que ela vai passando essa frequência? Às vezes via só elétrica, às vezes via só magnética. É que normalmente a magnética e a elétrica estão muito juntos. Mas vamos ver. Aqui eu continuei, que eu disse que eu peguei 50 partes disso. 28. Os miasmas ficam armazenados no corpo sutil, no perispírito. Olha o que eu estou dizendo. Os miasmas do homem, do animal e da planta. A planta também tem miasma e fica armazenada. 29. Alguns miasmas são transmitidos geneticamente para as outras gerações, descendências, que eu já falei. Miasma não é doença, é potencial para doenças. O miasma não é doença, é potencial para doenças. 31. O miasma é um padrão cristalizado de ação e reação. Karma. Olha o que eu estou dizendo. O miasma é um padrão cristalizado de ação e reação. Porque toda ação e reação tem reação. E isso faz parte de leis do universo, das leis divinas e natural. É que os orientais chamam de karma. Então o karma não é nada mais do que um produto da ação e reação. Se você faz uma coisa ruim, você vai ter uma reação ruim. Mas coisa boa vai ter uma reação boa. Mas essa ação e reação vai ficar armazenada. E na hora certa isso vai ser mostrada, vai vir à tona. Então o miasma é padrão cristalizado de ação e reação. 32. O corpo etérico que passará para o corpo físico, o miasma, porque é natural. Se o miasma estiver armazenado lá no perispírito, ele vai passar para o corpo etérico para depois vir passar para o corpo físico. Ele vai passar, vai ter isso e tem o caminho. Essa interface físico-etérica está até bem estudada já por algumas pessoas. Já tem estudo, apesar da ciência convencional ainda não estar aceitando, mas já tem bastante cientistas pesquisando essa área.
33. O corpo etérico obedece a ordem da alma. Espera o momento certo para vir eliminar para o corpo. O corpo é o grande mata-borrão desses processos que estão armazenados nos corpos sutis. 34. Os miasmas podem manter adormecido no corpo sutil, perispírito, durante muito tempo, às vezes algumas encarnações. Olha o que eu estou dizendo isso. Às vezes algumas encarnações. 35. O miasma organizado no corpo sutil e quando o estresse interno ambiental serve de gatilho, dispara a predisposição. Ele tinha lá, a predisposição dispara, ou o ambiente interno ou externo. É por isso que diz, se tu tem ódio, ele pode dizer que trazer alguma coisa que está lá armazenada. Ele tem raiva, mágoa, sentimento de culpa, inveja. Ele pode ter. Agora, se você... Um ambiente também cria predisposição para trazer isto. Um ambiente, como a gente diz, radiações, o problema tóxico, químico e a série de coisas. 36. Através do corpo sutil perispírito, corpo etérico, áurea, através de campos biomagnéticos, corpo físico, penetra no nível molecular celular das células individuais e no corpo físico. É lógico, ele vai atravessando, ele vai vindo. Lá, a informação para sair do corpo espiritual até chegar aqui, ele passa por vários filtros. Inclusive o corpo perispiritual, o corpo etérico, os chakras, os canais de acupuntura, até a áurea, vem até chegar no corpo, chegar até as células. A parte celular, ele vai ter muitos caminhos para percorrer. E tem caminhos que vai penetrar, que é no interior da célula, no núcleo, no nucleolo que ele percebe. Nas plantas mais organizadas, só poucas que não tem nucleolo, a maioria já tem o nucleolo, e é por ali que ele entra a informação no nucleolo, que depois ele vai fazer o caminho que a genética já estuda, mas a genética não sabe estudar como chega aqui. Isso ainda não é estudado por eles, porque ele não trabalha com a ideia do princípio inteligente, ele está indo só estudando com a genética, e o gene faz parte desse caminho de transição entre o corpo físico e o corpo etérico. 37. Existe... Olha isso que eu vou te dizer, que é muito importante para você entender para as plantas e para as coisas. Eu falei o miasma psórico, eu falei do miasma luesínico, sifilítico, falei do miasma psicótico, falei do miasma, eu cheguei a falar do miasma cancerígeno, tem o miasma tuberculínico, mas é o que ele diz. Existe miasma planetário, herdado e adquirido. Miasma planetário está na consciência coletiva do planeta e nos éteres. Fluido cósmico pode penetrar no corpo físico, mas não são aí armazenados. O miasma planetário é armazenado fora do corpo físico, pode penetrar. Porque um planeta desse todo aqui, nós temos uma influência dos próprios moradores do planeta. Nós temos uma influência com a poluição do planeta, com as coisas, as destruições, as armas nucleares, as radiações. Nós temos uma série de coisas que está aqui armazenado do planeta, e às vezes o planetário não entra no corpo, mas ela pode entrar no corpo, mas ela não se armazena aí no corpo. Por exemplo, a influência, o pensamento. Por isso que é importante o pensamento positivo.
Por isso que é ruim quando as pessoas dizem, não tem mais jeito. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível isso. Não é assim. Claro que tem jeito. Claro que nós estamos aqui para evoluir a lei do universo. O miasma, aí ele diz assim, miasma herdados são armazenados na memória celular, o miasma herdado. Miasma adquiridos, doenças agudas, infecciosas ou toxicidade petroquímicas, adquiridas durante uma existência, depois se fixa no corpo sutil, nos níveis celular, molecular. 41. Hahnemann, miasma herdado, miasma psórico, relacionado com a psoríase e doenças da pele, que eu já falei, miasma sifilítico, parcialmente causado pela sífilis, miasma psicótico, provavelmente causado pela gonorreia, miasma tuberculínico, que é estudo que tem muitas tendências, pessoas que têm esse miasma tuberculínico, porque às vezes nós damos um remédio para os miasmas. Tem os remédios na homeopatia, tuberculino, a gente fez um remédio feito do próprio germe, a gente faz o remédio, só que dá numa frequência altíssima que não tem, acima do número de Avogadro, não tem substância química, só tem a frequência energética desse problema, que muitas vezes nós desbloqueamos com esses remédios. Miasma adquiridos por influência tóxico-ambiental. Nós sabemos disso. Miasma da radiação. Imagine quantos miasmas. Miasmas de metais pesados. Miasma da radiação está associado ao aumento da radiação de fundo a maioria depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra que veio muito esses miasmas de radiação, porque o homem não trabalhava com isso. Na Segunda Guerra é que houve o problema da bomba atômica, que começaram a trabalhar com as expressões atômicas e substâncias atômicas, nós começamos a criar muito miasma de radiações, que está aí, criando uma série de transtornos, nós sabemos disso. Por isso que é importante, o Chico Xavier, todo dia ele fazia prece para os chefes de nação que têm armas atômicas. Todo dia ele fazia prece para o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia, do Paquistão, de Israel, da França, da Inglaterra, da Alemanha. Ele fazia todo dia. Que ele sabia o significado perigoso que é isto. Miasma de metais pesados, já falei. Miasma petroquímico causa aumento do consumo de petróleo e de produtos químicos pela sociedade. E nós sabemos o prejuízo que é no caso das plantas que nós estamos falando, esses metais pesados. Miasma de metais pesados, isótopos radiativos, chumbo, mercúrio, rádio, arsênico, ácido sulfúrico, carbono, alumínio, flúor. Quanta? Há muitos anos existe quantidades mínimas na água desses metais pesados, na atmosfera e nas pessoas. Pode aumentar nas pessoas e transformar em miasma herdado. Tem certa tolerância a ele. Quantas doenças por causa desse miasma? Do chumbo, do arsênico, dessas substâncias, do mercúrio. Às vezes a gente pega naqueles rios da Amazônia, o jeito para tirar ouro, vai limpando com mercúrio e aquilo vai para as águas, os peixes estão comendo, as pessoas estão bebendo água. Olha que loucura isto. O homem precisa refletir muito. Os miasmas de metais pesados, quantos tem? A nossa Minas Gerais sofrendo com aquelas tiradas de minérios de lá. Como
aqueles do Monte de Andrade fez uma poesia que diz: a montanha de Itabira está indo para o Japão, ou seja, estão desviando aquela montanha, está tirando, virando ferro e está indo para o Japão. A montanha está ficando buraco. Então é preciso esse entendimento. E existem os miasmas associados, que junta 2, 3 miasmas para dar um. Diz até que o miasma para câncer é associado, o tuberculino é associado, existem associações dos metais pesados com as radiações, com as coisas, as predisposições, aí vai piorando. Então o estudo do miasma é um capítulo riquíssimo para entender o que é predisposição. E o Samuel Hahnemann traz isso. Mas o entendimento do miasma está na compreensão dos corpos sutis. Senão você não vai entender. Olha isso que nós estamos chamando a atenção. A compreensão do princípio inteligente, corpos sutis, para entender a planta e estudar ela de uma forma holística. Não vai poder ficar estudando só olhando o corpo. Nós vamos seguir nessa sequência. Até o próximo encontro sobre essa série Princípio Inteligente das Plantas. Boa sorte, Deus guarde vocês.